Parece que, por isso que eu falo, qualquer legislador que se encastela num escritório, junta 2, 3 pessoas e acha que vai ser o arauto das boas novas, é no mínimo ingênuo. É no mínimo ingênuo. Porque você não tem como pegar e não parar para pensar no impacto financeiro que é isso. Uma vistoria, como a gente estava falando, uma vistoria hoje num prédio, isso aí alcança muito mais de R$30 mil. Você pega um condomínio aí que tem uma realidade, que, como vários, de 40% de inadimplência, você não, simplesmente o condomínio não tem como absorver esse tipo de custo. E aí o que vai acontecer? Vai começar a ser multado. E a cada mês vem multa, cada vez vem multa, cada vez vem multa, e daqui a pouco ele entrega o imóvel, porque vai ser feita uma desapropriação direta. Ou seja, a Prefeitura do Rio de Janeiro vai ser a maior proprietária de longe de imóveis da cidade. Não tem outro cenário possível disso. Entendeu? Então, assim, são coisas que o legislador não parou para pensar. Não há como se fazer uma lei tão punitiva, como a doutora Yara falou. A lei é punitiva, a lei não é educativa. Então, assim, eu creio que em algum momento aí do iter legislativo dela foi deturpado o sentido inicial. Não há possibilidade. Eu não acompanhei, então eu não posso falar isso categoricamente, porque eu estaria sendo leviano. Mas é isso que vai acontecer. O município do Rio vai virar um grande proprietário de imóveis. A outra pergunta aqui do Fábio, engenheiro civil. No caso de comunicados de necessidade de prazo à Prefeitura, a definição de prazos para adequação das necessidades está sob responsabilidade exclusiva do condomínio ou responsável pela edificação? Existe limite de prazos definidos pela Prefeitura, prazo máximo, quais as consequências pelo não atendimento dos prazos? Existe possibilidade de prorrogação de prazos pré-definidos? Isso aí seria uma pergunta mais para os funcionários da Prefeitura, né? Exatamente, né? Porque assim, isso vai cair na questão da avaliação do caso concreto, e aí internamente, eu não sei se eles estão utilizando, qual o conceito que eles estão utilizando, se a avaliação realmente proporcional do que está sendo posto lá como impeditivo de realização. Por exemplo, se o impeditivo de realização da execução das obras for financeiro, eu não sei como é que a Prefeitura vai realmente tratar disso, entendeu? Mas aí teria, acho que com maior propriedade eles poderiam dizer. Certo. Uma pessoa de manhã perguntou se os arquitetos podem fazer cálculo estrutural, avaliação estrutural, e a pergunta foi endereçada a um funcionário da Prefeitura. Eu, na hora, quis responder, mas a Yara não me passou a palavra, então eu vou responder agora. Os arquitetos e urbanistas podem fazer cálculo estrutural, avaliação estrutural. Se vocês entrarem no site www.calrj.org.br, vocês entram no item legislação, tem as resoluções. A resolução 21, que é a resolução que tem atribuições legais compartilhadas com os engenheiros. E a resolução 54, que ela dá as atribuições legais privativa dos arquitetos e urbanistas. Agora eu vou passar uma pergunta que é do nosso diretor, o nosso chefe da DCO, Ricardo Kishf. No caso de se ter 2 ou mais engenheiros responsáveis pela vistoria, em função da especialidade de cada um, como apenas um dos engenheiros será responsável pela entrega do laudo à Prefeitura? Pergunto como ficam as responsabilidades de cada engenheiro no caso de problemas em assunto que um engenheiro que entregar o laudo não é especializado.
Bom, o Schipper, como engenheiro, ele deu uma resposta hoje de manhã, o Ricardo estava até aqui, né? Escutou, mas ele queria uma resposta do advogado, que é a visão jurídica da coisa, não a visão do engenheiro. Juridicamente falando, você tem um problema em relação à prefeitura, porque o sistema da prefeitura, como falei, foram algumas mentes brilhantes que se encastelaram, e esqueceram que uma edificação tem vários aspectos, até de expertise de engenharia, entendeu? Não é só uma pequena casa, uma pequena lojinha que está sendo certificada. Você vai obrigatoriamente também daqui a pouco certificar o Barra Shopping, o Village Mall, o Parque das Rosas. São unidades complexas para serem vistoriadas. Então, operacionalmente ali da prefeitura, se não me engano, só consta um. Você só pode um, não é? Só pode colocar um. Só consta um. Só que você entra na questão da expertise. Vamos supor que quem assine o que conste seja só um engenheiro civil, mas ele tem que certificar um grupo gerador de energia. Ele não tem expertise para isso. E pelo contrário, não só expertise, como ele não pode fazê-lo. Eu vou falar, exercício legal. Eu vou falar o que o Schipper falou, porque é a visão do engenheiro. É fazer o puxadinho. Não, o que o Schipper falou foi o seguinte: faz o laudo. Então tem o engenheiro civil que vai fazer a avaliação estrutural, o engenheiro eletricista que vai ver a alta tensão, o engenheiro mecânico que vai ver o elevador. Na hora de fazer o laudo, todos assinam a responsabilidade, todos fazem a RT e RTT, se for um caso de um arquiteto. Isso é a visão do engenheiro, do arquiteto. Agora, do ponto de vista jurídico, acontece alguma coisa, vamos dizer, alguma coisa vem acontecer, só tem assinatura de um, mas tudo bem, no laudo tem assinatura de todos e a RRT de todos. Agora, do ponto de vista, isso vai para a justiça, tem um desdobramento judicial, e é isso que como acontece. É que o juiz vai ver isso? Ele vai acatar o laudo com as RTs então, ou ele vai só ver a assinatura da prefeitura? O que vai acontecer nisso aí? O juiz vai procurar, nesse caso, a verdade, não só a verdade processual, que seria lá mas a verdade real, pela complexidade da análise, pela complexidade de tudo. Então, assim, é necessário e é fundamental que todos os envolvidos assinem, até para o único que assinou perante a prefeitura não ser responsabilizado por exercício irregular da profissão. Exatamente. Porque ele vai estar certificando, ele vai estar avalizando algo que não é da competência dele, entendeu? O Foster tem eu vou passar para o Foster, que tem 3 perguntas similares e ele vai responder. Bom, e também tem essa questão do arquiteto, quer dizer, tem países que o arquiteto tem formação plena, completa e é o responsável principal. Estados Unidos, por exemplo. Se vocês se lembram daquele filme Inferno na Torre, o Charlton Heston fazia o papel do arquiteto, que estava arrancando os cabelos e fez o diabo para descobrir o que estava acontecendo dentro do prédio pegando fogo, porque quem ia parar na delegacia era ele. Não era nem o engenheiro de segurança, nem o engenheiro de instalações, nem o engenheiro de esquadria, nem o engenheiro calculista. Era ele o arquiteto. E nos Estados Unidos é assim que a coisa funciona, na Inglaterra também. Já na França é o contrário. Na França o arquiteto não tem formação plena, é curso técnico de 2 anos ou 2 anos e meio, uma coisa assim, e quem responde é o engenheiro civil. Então, só para mostrar que existem diferenças, entendeu? E no Brasil temos um grande encavalamento de situações. Bom, as perguntas são, eu vou primeiro matar uma aqui, que é da mesma pessoa. Numa ele afirma que nenhum laudo pode ser apresentado por profissional inabilitado perante o conselho sem exceções. Sim. A segunda é do Paulo Sérgio Pinto, que é do Projecom, que a autovistoria deverá ter o mesmo tratamento de um diagnóstico médico. Sim. Algum doutor já foi preso ou processado por conta do óbito de um paciente que foi aprovado com louvor em um check-up
Bom, essa pergunta, a gente, é claro que é uma situação que é diferente, são profissões diferentes. Porque quando o paciente morre, não desaba, né? Não, quando o paciente morre é vontade de Deus. Infelizmente, é essa a situação. Vai ter uma pergunta muito interessante aqui do Áureo Antonino, do IEL. Uma empresa administradora de imóveis ou de PPRA pode fazer o laudo? Eu já vou responder de cara o seguinte, eu vou mudar a tua pergunta, Áureo. É o seguinte, está no mercado muitas empresas, pessoas jurídicas que pegam e contratam profissionais canetinha ou inexperientes para fazer baratinho e ganhar o lucro. Então eu pergunto a você o seguinte, eu vou mudar um pouquinho essa pergunta que é muito boa. O profissional canetinha assinou, mas a nota fiscal do pagamento que o condomínio tem é da empresa. E aí? Olha, em termos de responsabilização, os dois. Porque em termos técnicos é o canetinha que assinou. Os dois. Ele porque assinou juridicamente ali. Ele está gravando? Grava isso mesmo, que eu acho importantíssima essa gravação. E a pessoa jurídica que fez parte da prestação de serviço. Não, mas tem a nota fiscal. Não, cara. Mas a pessoa jurídica ela pode ser habilitada junto ao conselho. Inclusive há uma previsão da própria lei disso, que quem pode fazer a autovistoria são engenheiros, arquitetos e empresas legalizadas, habilitadas junto aos conselhos. Sim, mas quem vai assinar a bodega do laudo para a prefeitura é o coitado do canetinha que ganhou 1.000 prata. E o cara botou no bolso 5.000 e passou a nota fiscal de 5.000. Vai ser o canetinha e a empresa. Vão ser os dois. Sim. Não, mas é por causa do recebimento. Aí você entra, porque aí você vai na prestação de serviço do mercado. Todas as perguntas têm que ser escritas. A gente está sentindo falta disso. Nesse caso, o senhor vai pela relação de consumo. Então, todos os entes que participaram dessa prestação de serviço no mercado, que é uma prestação de serviço técnica, mas é uma prestação de serviço, você vai avaliar e você vai envolver todos os que participaram dessa cadeia de prestação de serviço. O canetinha, a empresa, todo mundo. Tem como você chamar a Yara lá fora? Procurar ela? Sim. Só que o que acontece? Quem tem mais dinheiro normalmente? O canetinha que troca a assinatura dele lá por 500 aqui, 800 ali e tal, ou a empresa que faz grandes captações? Sim, por isso que ele vai ser responsabilizado profissionalmente. Aí nesse caso, comprovada a responsabilização profissional dele e tudo e tal, eu, como advogado do lesado, obviamente, eu ia pedir extração de cópias do que comprovasse a responsabilidade dele e mandaria expedir ofício para o CREA, se fosse o caso do CREA, para ser instaurado procedimento disciplinar administrativo contra ele. Simples. Já fiz isso contra os 3 advogados. Uma me processou por calúnia. Aí peguei, comprovei e tal. E ela, no dia da audiência, ela me foi para a delegacia e deu queixa de mim contra calúnia. Aí marcaram a audiência 3 meses depois, um temporal desgraçado de Santa Cruz, fui eu para lá e tal, só que isso já tinha saído a sentença do processo civil dela. E o juiz tinha procedido o pedido dela, tinha condenado ela em litigância de má-fé, tinha deferido expedição de ofício de cópias para o Ministério Público para apuração de crime contra ela e de expedição de ofício para a OAB para procedimento disciplinar. Aí ela foi, falou, chorou, morou as pitangas lá. Aí o promotor virou para mim e falou assim: doutor, e aí, o que o senhor diz? Eu falei assim: bom, então acho que a suposta vítima aqui, além de processar a mim, vai ter que processar o juiz também, porque o juiz também condenou ela em tudo que eu pedi. Ela não tinha visto sentença ainda. Aí o promotor riu. Aí o promotor virou para mim e disse: doutor, eu ia lhe propor transação penal, mas eu acho que o senhor não vai aceitar. Eu falei: claro que não, pô. Não tem, por que eu vou aceitar? Não cometi crime nenhum. Então, assim,
Nesse caso, funciona. Juridicamente falando, funciona. E como eu falei com os senhores, na gestão do Dr. Otávio Gomes, e eu falo isso porque eu acompanhei mais proximamente, mas eu creio que também nas duas últimas, duas gestões e na atual gestão, também vários outros processos também levaram a termo vários maus profissionais que estavam dentro da casa do advogado. Infelizmente, nossas casas são muito grandes. E em todos os lugares, tem bons e maus profissionais. E aí cabe a gente, se que zela pela profissão, que ama o que faz e tudo, e peneirando, e ajudando a peneirar. Se deparou com uma situação dessa, denuncia. Num processo, numa situação, a gente como advogado, expedição de ofício, instaura o procedimento disciplinar e deixa o conselho decidir o destino daquele colega. Ponto. É a melhor forma que se tem de agir. Eu tenho aqui uma outra pergunta do Rafael da Compasso. Voltando no caso da impossibilidade de adentrar em um apartamento, todo o laudo fica comprometido, pois se nele houver uma sobrecarga na laje ou sobrecarga elétrica ou retirada de um pilar ou viga, ele pergunta, o laudo fica comprometido? Vive uma aguinha, por favor. Bom, eu volto e repito aqueles assuntos que eu já falei na minha intervenção anterior. É o seguinte, quando a gente não consegue entrar no apartamento, ou até mesmo por uma questão de economia para o condomínio, a gente não faz uma vistoria total nas unidades, faz por amostragem de 50% ou 60%, qualquer coisa que aconteça num apartamento, na parte estrutural, vai aparecer nos vizinhos. Eu sei disso por causa das várias vistorias que eu já fiz de vizinhança também. Tá? E nas vistorias de vizinhança, sempre quando tem alguma coisa grave, aparece, não é apenas numa unidade, aparece em várias unidades. Tá? Então, eu acho que isso aqui fica uma discussão meio bizantina. É só isso, quer dizer, claro, as coberturas são fundamentais. Essas não abram mão. Uma unidade atípica nunca abram mão de vistoriar. Tá? Agora, e no resto, pode, quando é muitas unidades, vocês nem vão conseguir entrar em todas. Mesmo que fiquem lá de manhã até de noite, os 7 dias da semana. Tem uns que estão viajando, tem outros que a chave não está, que está vazio. Eu já peguei prédio que era de um deputado em Brasília que não aparecia, não deixava a chave. Eu tive que passar batido pela unidade do cara. Tá? Então, essas coisas fazem parte da nossa rotina de trabalho. Apenas não abram mão de certas coisas. E, entendeu? É isso que eu quero deixar claro. Senhores, vocês vão ficar livres de mim, porque eu vou passar a condução da mesa, porque eu tenho uma reunião agora, eu vou ter que ir no fórum. Você quer sentar aqui, Milton, ou você quer só falar? Você quer conduzir? Então, olha só, o nosso querido arquiteto e chefe da divisão